Olá a todos, Gabriel aqui, e dando continuidade ao projeto, inicializamos o módulo 2 referente à análise de circuitos de um amplificador de áudio de 3 estágios. Então, vamos lá. A seguir, nós temos a figura do circuito que será utilizado como base para este projeto. Este é um circuito pré-definido e a primeira coisa em que eu vou fazer aqui vai ser comparar com o esboço que eu utilizei para explicar o princípio de funcionamento do amplificador de áudio. Portanto, se formos comparar com o circuito apresentado no módulo 1, as seguintes mudanças foram realizadas. Primeiro, foi adicionado também um divisor de tensão para a entrada não inversora deste amplificador de áudio, de modo que a tensão Vin, que será conectada à base de Q1, ela também sofrerá uma atenuação, assim como ocorre com a tensão realimentada Vout. A segunda mudança foi a de substituir a corrente a fonte de corrente do primeiro estágio por um resistor R1. O propósito dessa mudança será para facilitar e simplificar na nossa análise inicial deste circuito. Além disso, foi adicionado dois resistores R2 e R3, agora denominados com esta numeração, nos terminais emissor do par diferencial. A influência desses resistores será discutida com mais detalhes em breve, mas salienta que a inclusão deste resistor nos terminais emissor auxilia na polarização deste estágio e também na resposta do slew rate do estágio de entrada. Assim como no primeiro estágio, o segundo estágio também teve a fonte de corrente substituída por um simples resistor. E por fim, o circuito bias será composto por uma associação de 4 diodos série, de modo que a tensão entre seus terminais será o resultado ali de 4 quedas de tensão devido à associação série dos diodos. Dito isto, partiremos agora para a análise em duas etapas do amplificador de áudio, em que a primeira etapa consiste na análise da polarização do amplificador, em que o interesse será encontrar algumas grandezas elétricas em corrente contínua, enquanto a segunda será a análise de pequenos sinais com o propósito de encontrar a impedância de entrada, a impedância de saída, o ganho do amplificador, banda passante e também como a realimentação afetará todos esses parâmetros calculados previamente em malha aberta. Então aqui são os parâmetros deste sistema. Nota-se que a alimentação será dada por uma fonte simétrica de mais ou menos 15 volts. Os resistores listados foram pensados utilizando valores comerciais. O alto-falante em questão possui impedância de 8 ohms e o capacitor C1 de 100 picofarads. Bom, no entanto, além dessas informações, é interessante mencionar sobre os transistores. Quais são os parâmetros que serão utilizados para estes elementos? Desde já, eu menciono que para os transistores Q1, Q2 e Q3, visto que eles compõem os estágios 1 e 2, podem ser utilizados transistores de sinal. A única ressalva será para os transistores Q4 e Q5, que serão utilizados transistores do tipo Darlington devido à capacidade de corrente que será requerida para a saída deste circuito.
Então, selecionando um transistor de propósito geral para o primeiro e segundo estágio, como por exemplo o transistor BC547, eu vou procurar verificar na sua folha de dados a tensão de coletor emissor máxima permitida e a corrente de coletor máxima. E observa-se que, visto que a nossa fonte de alimentação é de mais ou menos 15 volts, então a maior diferença de potencial que nós vamos ter ali será de 30 volts. Ou seja, os transistores não ficarão com uma tensão coletor-emissor maior do que os valores máximos permitidos pelo fabricante. Então, essa informação permite que a gente utilize este transistor no nosso projeto. Também deixei destacado a corrente de coletor máxima para que este componente suporta. E como eu mencionei anteriormente, este valor será várias vezes maior do que a máxima corrente de coletor que nós vamos encontrar no primeiro e segundo estágio. Portanto, podemos utilizar tranquilamente esse transistor no nosso circuito. A próxima informação que nós vamos procurar na folha de dados será referente ao beta do transistor, a informação referente ao ganho de corrente DC deste componente. O BC547 ele é subdividido em 3 classes, A, B e C, de modo que seu ganho beta é diferente para cada uma dessas classes. Então, para a classe C deste transistor, o ganho beta pode estar entre 420 e 800. É uma faixa de variação, é um range significativo. Além disso, é possível observar como o beta varia de acordo com a temperatura ambiente e com a corrente do coletor. Dito isto, para o nosso estudo, para a nossa análise do sistema, o que será feito é apenas a seleção de um valor entre este leque de opções que a classe C possui. Para os transistores Q1, Q2, Q3, o beta será considerado, a fins de cálculo, igual a 550. Lembrando que o transistor BC547 é referente a um transistor tipo NPN. O transistor complementar a ele, do tipo PNP, é o transistor BC557. No entanto, o mesmo valor do ganho DC será utilizado para ambos transistores da mesma família. De modo similar à escolha dos transistores para o primeiro e segundo estágio, eu vou agora para o estágio de saída também verificar a tensão máxima permitida coletor-emissor que a folha de dados fornece. Vale lembrar que, caso seja de interesse, o projetista pode estar utilizando de transistores Darlington para este propósito de áudio. Existe a linha 2SC5200, que é um transistor Darlington tipo NPN, que que é dedicado a este tipo de aplicação. No entanto, para este trabalho, eu vou me conter aqui a um transistor Darlington de propósito geral, que é o TIP 122. Observo na sua folha de dados que ele atende tranquilamente às especificações de tensão coletor-emissor. Por exemplo, a do TIP 122, a tensão máxima permitida é de 100 volts, e a tensão de alimentação do nosso sistema, mais VCC e menos VCC, dá menos que a metade deste valor. E além disto, a corrente máxima de coletor DC é igual a 5 amperes, valor este que será muito maior do que a máxima corrente permitida, que será drenada pelo alto-falante. Portanto, neste trabalho será utilizado para o transistor Darlington NPN o TIP 122.
O complementar deste transistor é o TIP 127. Sobre o ganho beta deste componente, a folha de dados sugere para duas diferentes condições de teste um valor mínimo igual a 1000. Então, à direita, é possível observar como que a corrente de coletor e a temperatura ambiente afetam significativamente o ganho beta do transistor. Desta forma, a fins de cálculo, será utilizado para os transistores do terceiro estágio, Q4 e Q5, o ganho igual a 1000. Então, com as informações levantadas, nós vamos agora partir para a análise da polarização CC. Coloco aqui o circuito que nós vamos estar trabalhando e deixo ali em cima para facilitar os valores de cada um dos parâmetros utilizados nesta análise. Como condição inicial para verificar a polarização CC deste circuito, teremos como premissas que a tensão de entrada Vin, com característica senoidal, será calada, portanto, ela será considerada igual a zero. Além disto, para esta análise CC, o capacitor C1 será considerado um circuito aberto. Se o sistema estiver funcionando corretamente, é de se esperar que uma tensão de entrada igual a 0 volt, a tensão média Vout deverá seguir este valor de referência também. Portanto, a tensão média no terminal de saída do amplificador também deverá ser igual a zero. Em seguida, se considerarmos que a tensão base coletor do transistor Darlington Q4 e Q5 possuem uma diferença de potencial igual a 1,4 volt, a tensão no ponto Vx será 1,4 acima do valor da tensão de saída. Com esta informação, é possível calcular a corrente que flui pelo resistor 5, de modo que a corrente sobre ele será igual às tensões sobre os seus terminais dividido por sua resistência, resultando em um valor de 6,18 mA. Em seguida, desprezando a corrente de base do transistor Q4 e Q5, ou seja, toda a corrente IR5 fluirá pelo coletor do transistor Q3, é possível calcular a corrente de base IB do transistor Q3, sendo o valor 6,18 mA dividido pelo beta do transistor, que isto nos dá uma corrente de 11,2 micro. Uma outra informação que temos, devido à tensão de saída ser considerada igual a zero, é que a tensão realimentada na base do transistor Q2 também será igual a zero. E assim, pode-se aproximar a tensão no nó VY, sendo 0,7 acima da tensão da base do transistor Q2. É possível observar que a queda de tensão nos resistores R2 e R3 foram desprezadas nesta análise. Um ponto relevante disto é que o nível de corrente que fluirá neste par diferencial e o valor atribuído dessas duas resistências não afetarão significativamente o cálculo nesta etapa. Contudo, desprezar estas quedas de tensão em R2 e em R3 vai acelerar um pouco a nossa análise do sistema. Com a informação da tensão VY, eu agora consigo calcular a corrente que flui pelo resistor R1. A partir do valor da corrente IR1,
que alimenta o par diferencial, o próximo passo consiste em encontrar o valor, a parcela de corrente que flui em cada um dos seus ramos. Então, para isto, eu vou calcular a corrente do coletor do transistor Q1, sendo a soma da corrente que flui pelo resistor R4 mais a corrente já calculada anteriormente de base do transistor Q3. Observamos que o resistor R4 é conectado na base emissor do transistor Q3, portanto, a diferença de potencial sobre os seus terminais é igual a 0,7. Assim, eu consigo encontrar a corrente que flui no coletor do transistor Q1. Considerando que a corrente que flui na base dos transistores Q1 e também acaba aqui no transistor Q2 é nula, é igual a zero, a corrente do coletor eu vou considerar sendo a corrente de emissor dos transistores Q1 e Q2. Então, deste modo, eu vou conseguir calcular a última corrente do meu par diferencial referente ao transistor Q2, sendo igual à corrente que alimenta a corrente IR1 menos a corrente que eu encontrei do valor da corrente do coletor Q1. Então, comparando os valores encontrados para as correntes no transistor Q1 e Q2, é possível observar que o par diferencial opera desequilibrado. E isto se dá por culpa da realimentação da tensão de saída no transistor Q2. É interessante mencionar que foi considerado que a tensão de base nos transistores Q1 e Q2 é de aproximadamente zero. No entanto, há uma diferença em assumir isto considerando a realimentação e apenas fazer esta premissa sem a realimentação. Então, a fins de análise agora, eu gostaria de fazer brevemente aqui uma reanálise deste circuito, considerando que o resistor R6 é desconectado, é removido do circuito e assim a malha de realimentação é aberta. Então, vamos agora tentar analisar esse circuito considerando que ele esteja operando em malha aberta. Porque antes disto, eu vou apenas eliminar parte aqui das informações do slide para deixar mais espaço para poder incluir algumas equações. E vou agora eliminar o resistor R6 que faz a realimentação da tensão de saída à entrada do amplificador. Feito isso, eu calculo agora rapidamente a corrente que flui pelo resistor R1, que, comparado ao caso anterior, não será modificado, desde que eu considere que as tensões da base de Q1 e Q2 agora são exatamente igual a zero, e estou desprezando a queda de tensão dos resistores R2 e R3. Portanto, nesta condição em que as duas entradas, tenham o mesmo nível de tensão, eu assumo que a corrente que flui em cada um dos seus terminais emissor, de Q1 e Q2, é exatamente metade da corrente R1. Em seguida, a corrente que flui pelo coletor de Q1, ela vai continuar sendo a relação da corrente que flui no resistor R4 mais a corrente da base do transistor Q3. O interessante neste ponto é que a corrente no resistor R4 vai se manter a mesma desde que o transistor Q3 continue operando na região linear e o amplificador de áudio esteja funcionando corretamente. E aí a corrente sobre ele será 0,7 sobre o valor de sua resistência.
E aí, o aumento da corrente comparado ao primeiro caso da corrente ICQ1 vai ter que agora passar toda pela corrente de base Q3. Calculando agora que a corrente de base de Q3 será aumentada, a corrente do coletor de Q3 também será aumentada na mesma proporção, visto que a relação entre ambas é multiplicada por beta. Fazendo esta conta, então, nós temos que a corrente de coletor de Q3, para este caso, será de aproximadamente 1 ampere. Esta informação já inviabilizaria o uso do BC547 para o transistor Q3, mas até o momento não inviabiliza a nossa análise. No entanto, no momento em que eu pego esta corrente e calculo a queda de tensão sobre o resistor R5, que é um resistor de 2,2K, eu vejo que matematicamente o valor dele da tensão sobre esse resistor deveria ser igual a 2,2 kV, valor que não será obtido devido aos níveis de tensão deste circuito. Então, nesta análise em malha aberta, observa-se que a nossa suposição é inválida, de que alguma das premissas adotadas, no caso mais específico do transistor Q3, está operando na região linear, é inválida. Isto fortalece a mensagem de que este amplificador de áudio, o propósito dele é para estar operando, pelo menos nessa topologia, em malha fechada. Então a realimentação tem significativa importância para fazer com que a tensão de base entre os transistores Q1 e Q2 seja considerada na nossa próxima de zero, mas não efetivamente zero, para que o par opere desequilibrado e assim permita o funcionamento estável e não leve a tensão de saída aos níveis de saturação, mais VCC ou menos VCC. É interessante nesse exercício, agora com os valores, e aí eu volto para... É interessante com os valores calculados observar que desprezar a queda de tensão em R2 e em R3 não foi algo tão drástico para a nossa análise, visto o nível de corrente que flui entre esses resistores. Então, uma análise mais precisa pode sim ser feita considerando a queda sobre eles, mas a fins aqui da nossa análise do comportamento desse amplificador, isso não afetará significativamente o resultado final. Detalhes mais refinados sobre este amplificador serão obtidos na etapa de simulação.